Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo de react aqui eu vou fazer uma análise dos comentários a respeito do Ruiter. Ruiter é um menino novo e a thumb, eu tava correndo o feed do YouTube e a thumb me chamou muita atenção, que é papo de bilionário, né? Então um menino novo, já bilionário, com certeza deve ter alguma coisa aqui pra gente tirar proveito nesse vídeo. Eu comecei a ver pelo menos os primeiros minutos e deixei pra reagir junto aqui com vocês. Era até pra ter soltado esse vídeo semana passada, mas eu decidi falar a respeito de preço e valor, embora muitos colegas saibam o que é preço e valor, mas na prática ali ninguém coloca, né, em ação essa diferença. Mas enfim, vamos fazer o react aqui. De alguns minutos pra frente vão ser as minhas primeiras impressões. Relógio da Casio Ruiter. Rapaziada, esse daqui ele aparece os horários tudo, entendeu? Tem luzinha, alarme. Os relógios lá carão não tem não. É que tem uma galera que gosta muito de relógio, né? Eu uso um Casiozinho aqui, mas tem uma galera que gosta muito de relógio. Não, que o tal relógio, que ele morre. Eu prefiro um Rolls Royce ou uma Ferrari. Você já viu alguém receber uma mamada dentro de um relógio? Não, mas no carro dá, entendeu? Expulsou geral? Não, eles estão gravando, rapaziada. Eu botei eles pra gravar ali, ó. Tá ligado? Eu gosto muito de ver as pessoas tendo resultado. Tipo... Eu ia fazer um comentário sobre essa questão da mamada, mas dispensa comentário, né? Pra você ver que pra ganhar dinheiro não precisa ter um vocabulário requintado, né? Então por aí você já consegue ver. Eu ajudo os afiliados, os produtores, todo mundo a ter resultado. Só que às vezes as pessoas ficam acomodadas. Eu vou na pessoa e converso, olha aqui, ó. Você tem que fazer isso, você tem que postar o Reels, você tem que manter uma história, você tem que ter um cronograma, o nome dos seus stories é Story, então tem que ter uma história, tem que ter começo, meio e fim. Vocês têm que postar o máximo possível. TikTok seguidor não serve pra nada, tenta sempre ter algum gancho no TikTok pra jogar. Isso que ele falou é interessante. A questão da história no story, né? É importante ter continuidade. É como se fosse uma série que você pega no Netflix e você decide assistir só um episódio. Aí chega no final, o final ele fica aberto, ele fica inacabado para gerar uma sensação de que você precisa assistir o próximo e descobrir o que vai acontecer. E no próximo, geralmente o gancho não é contando também de cara já essa história de continuação, ele deixa para contar mais para frente, para te prender também naquele episódio. Então existe a estratégia de hook, né, que é a estratégia de gancho no início, e a estratégia de final, de fechamento, que é o final em aberto. E é importante demais você fazer isso nos seus stories, porque o stories é a novela da sua vida, né? Não precisa ser só venda. Na verdade, ele não pode ser só venda. Lá é um momento de conexão. Ele fala também aqui sobre o TikTok. O TikTok, para a estratégia dele, né, e eu concordo, faz até sentido para nós, personagens, ele serve como um topo de funil e de lá você joga as pessoas pro Instagram. Viralizar no TikTok teoricamente é mais fácil, embora eu sinta dificuldade na plataforma, mas as pessoas falam que teoricamente é mais fácil. Instagram, porque no Instagram você consegue ter stories para sua base e postar Reels é para sua base, mas vai muito para não seguidor. Mas o feed e o story é para seus próprios seguidores. Então você consegue fazer públicos, você consegue fazer dinheiro e eu quero ajudar os estudos a fazer isso, né? Ponto importante aqui, ó. Isso aqui eu já faço há muito tempo. Claro, eu não acumulei nem 1/1000 do patrimônio dele, mas enfim. O Reels é para alcançar pessoas novas. Você pode ir lá nas impressões, nos insights, e você consegue ver que boa parte, quando o Reels é bom, ele alcança pessoas que não são seus seguidores. Então, para trazer pessoas novas. Consequentemente, tem que ser um conteúdo topo de funil, para aumento de consciência. O que é um conteúdo topo de funil? É um conteúdo mais simples e que traga a pessoa ali por um motivo e ela acaba ficando no seu perfil por outro motivo, que é o motivo do seu trabalho, ela te enxerga como autoridade. As pessoas que estão no seu perfil já é o conteúdo de aquecimento, de preparação da sua audiência para receber uma oferta futuramente. E aí a gente está falando de feed, tá? E de stories, que é o acompanhamento ali diário da sua rotina. Concordo plenamente com o que ele está falando aqui, sem tirar e nem pôr. Estão me ajudando a gerar o conteúdo, eu quero ajudar eles a crescerem também. Eu gosto, eu me divirto fazendo isso. Rapaziada, é o seguinte, eu já tenho dinheiro, eu tenho uma situação confortável. Eles têm um dinheirinho também. Só que eles têm que gravar, caralho. Eles têm que tirar um tempo pra gravar por conta própria. Entendeu? O conteúdo, existe uma estratégia que eu faço no conteúdo, que não tem jeito. Tem alguma coisa que o ser humano gosta mais do que novelinha, fofoca, intriga, DR, dinheiro, mulheres, piscina, diversão, álcool? Não tem, meu amigo, não tem. Então, isso daí é pra, bum, eu volto pro topo aparecendo pra todo mundo. Faço assim, ó, para isso pra todo mundo me vê, em todas as redes sociais, não adianta falar que não. Quando eu quero, todo mundo me vê. Aí, depois daqui, eu venho com um conteúdo um pouquinho mais chato.
meu nível vai vir, a quantidade de view vai vir aqui pra baixo. Mas vai continuar muito acima do que tava. E eu consigo atingir as pessoas nesse nível aqui pra chamá-las pros meus negócios. Vamos lá. Live com mulheres, não sei o quê. Estratégia de funil. Estratégia de funil de conteúdo. Conteúdo simples, raso, topo de funil, como eu acabei de falar. Traz audiência, traz pessoas e depois você vai refinando esse conteúdo. Não precisa fazer uma mudança brusca no seu perfil, é só você saber ter os canais diferentes para levar essa informação. Então você pode levar ela para um grupo do WhatsApp, lá você aborda um conteúdo um pouco mais aprofundado e continua com conteúdo topo de funil no Instagram. Dá para ser feito também. Ele trouxe aqui um exemplo no mesmo canal, que é o canal do Instagram. Então a comunicação dele, ela muda, essa comunicação ela muda durante o tempo. Dica poderosíssima para vocês. Faça essa estratégia que ele está passando aqui e deixe para o conteúdo mais denso, fundo de funil, no início do mês. Que é quando as pessoas recebem, quando elas estão com cartão com limite liberado, estão com dinheiro na conta para poder te contratar. O restante do mês é conteúdo. E é exatamente isso que ele falou. As pessoas gostam desse conteúdo superficial. Não que você vai ter que se rebaixar, perder a sua autoridade, jamais ter que ficar fazendo dancinha, a não ser que você queira. Mas o que eu observo? Ninguém tá no Instagram para poder comprar algo. Ninguém. As pessoas estão no Instagram para interagir, para descontrair, relaxar, espairecer as ideias. E aí quando ela tiver na ideia que ela precisa emagrecer, que ela precisa treinar, a primeira pessoa que ela vai ver e vai lembrar é você. Então a ideia do marketing que sempre funcionou e sempre vai funcionar é aparecer mais de uma vez o tempo todo para aquela pessoa, para aquele possível cliente. Eu gosto do público masculino. O público masculino, os jovens, com razão, quer ver mulher, bebida, curtição com os amigos. Aí eu vou com a visualização lá pra cima. Depois eu venho com conteúdo que a maioria pode achar chato. Olha como ele conhece o público dele, né? Ele conhece o lead. O seu lead, você tem que conhecer o seu. Eu sei qual é o meu e é diferente da maioria dos profissionais, viu? De educação física. Hoje o core business é a consultoria online, disparado. 60%, 70% do faturamento vem de lá. O que vocês precisam entender? O meu maior público são homens, papo ali de 70%, 75% homens, e desses homens a gente pode jogar ali uns 40%, 50% profissionais de educação física, são meus clientes de consultoria. Então o que eu estou querendo dizer? Isso está muito relacionado, muito atrelado ao tipo da comunicação que você vem trazendo ao longo dos anos. Você começa a atrair mais aquelas pessoas. Isso daí é um posicionamento indireto, a forma como você atrai aquele tipo de pessoa. E acredite, você pode ser grosso, você pode ser ignorante, você pode ser bruto, você pode falar errado, você pode falar certo, você pode ser bonito, você pode ser feio. Vai existir alguma parcela da população em algum lugar do mundo que vai se identificar com você e vai passar a te seguir e vai consumir o seu conteúdo e vai te contratar. Então existe essa forma de posicionamento indireto e existe também a forma de posicionamento estratégico. É aquele que você cria um avatar, que você cria um personagem, não estou falando para você ser falso, eu estou falando para você alinhar a sua comunicação com o tipo de público que você quer impactar. Então existe a forma de posicionamento direto e indireto. O direto é aquele que você vai atrás, como um torpedo, e aí você pode escolher um mercado de sua preferência, seja um oceano azul ou seja um mar vermelho, que está todo mundo concorrendo pelo mesmo público. Então os dois tipos de posicionamento eu acho extremamente viável e aqui ele está demonstrando o quanto ele conhece o público dele. Vai continuar tendo umas pessoas que querem ouvir, que quer ouvir minhas ideias sobre criar um microsite por conta própria e divulgar por meios orgânicos. Microsite é software. Eu sei que tem personal aqui assistindo e nós estamos em fase final, fase beta teste do aplicativo que eu estou desenvolvendo para personal trainer. Hoje eu tenho na minha estrutura mais de 300 pacientes ativos e eu preciso de um modelo que me atenda com todas as funcionalidades que eu tenho. Eu tenho diversas ferramentas espalhadas que fazem trabalhos separados, né? Ferramenta de automação, de disparo de mensagem, de cobrança, de banco de dados, enfim. E eu assino várias ferramentas. Isso acaba tornando um pouco trabalhoso e às vezes uma ferramenta sai do ar, deixa na mão. E eu estou desenvolvendo um software, um SaaS, para poder atender a minha estrutura. E esse SaaS ele vai ser aberto para outros profissionais também que queiram utilizar essa ferramenta. Hoje a gente sabe que o MFit é disparado, né, o mais utilizado pelos profissionais. Eu não vou falar que é o melhor, porque ele tem as falhas dele. E eu tenho feito durante algumas semanas uma pesquisa vasta de mercado para ver as falhas desses aplicativos, para atuar exatamente naquilo que eles não conseguem entregar e que consiga atender a demanda da minha empresa, porque hoje é uma empresa parruda.
Eu sei que tem pessoas que atendem até mais clientes do que eu, mas como o meu ticket é um pouco maior do que a média, para mim é mais interessante atender um pouco menos, né? Na casa ali de 260, às vezes 300, 300 e poucos alunos mês. E aí você consegue observar que quando essa ferramenta te atende com todas as funcionalidades, com um custo baixo, você consegue ter uma maior aceitabilidade ali para aquela ferramenta. Por quê? Porque hoje eu vejo que a maior dificuldade, inclusive é a minha, é pegar toda essa estrutura que já gira e transferir para dentro de um aplicativo 1 a 1. Isso demanda muito trabalho. E a ferramenta que eu estou desenvolvendo, você vai transferir os seus pacientes lá para dentro com um clique. Claro que um clique é a maneira de dizer, mas vai ser muito fácil. Vai ser coisa assim, papo de uma automação ali, já transfere todos os alunos. Então, quem tiver interesse, me chama depois no Instagram. Eu vou colocar o Instagram aqui, ó. Enfim, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram do novo e o meu Instagram pessoal. Se você tiver interesse em entrar nessa fase beta teste, acesso gratuito. E aí você tem que utilizar o aplicativo para poder ver as funcionalidades e ajudar a gente com feedback. Em troca disso, você vai ter acesso vitalício à ferramenta de forma gratuita, né? Então é um jogo de ganha-ganha. Vamos dar continuidade aqui, eu estou falando demais. Criar uma página para poder divulgar revenue share e ganhar dinheiro. Usar a inteligência artificial para dublar um conteúdo e rodar para o México e conseguir usuários no México. Inteligência artificial. Se você não usa ela ao seu favor para te ajudar nos processos, seja tanto no presencial quanto no online, dá para usar. Se você não usa ela a seu favor, ela vai tomar o seu lugar, tá? Sinto muito te dizer isso. Você vai perder seu lugar por inteligência artificial. Sem gastar nada. Sobre como fazer conversão da melhor maneira. Tem umas pessoas que querem, outros não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Alguém precisa fazer os hambúrgueres. Alguém precisa botar a batata no saco. Alguém precisa fazer isso. Não é todo... Tá tudo certo. Da mesma forma que quem faz mentoria comigo, inclusive vou deixar o link da mentoria aqui embaixo, se você tiver interesse em saber como, não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, né? Hoje eu já trabalhei o dia inteiro, gosto muito de trabalhar e de ganhar dinheiro mais ainda, porque eu estou fazendo o que eu gosto, então nem assim, não precisa nem dizer o quanto isso é bom, mas tem pessoas que não nasceram para isso. Tem gente que está ali jogando um videogame, está batendo uma pelada, está bebendo com os amigos no boteco e tá tudo certo. Tem gente que vai precisar de fazer os hambúrgueres. Perfeito. Todo mundo que vai querer ganhar dinheiro. E quem não quer me ouvir ou colar comigo, tá tudo bem, gente. Eu preciso que alguém faça os hambúrgueres. Afiliado da grana? Foi como comecei minhas coisas lindas. Divulgando day trade, né, com o Charcão, vendendo curso. Eu fiquei multimilionário em 1 ano, assim. Multimilionário. Com 22 anos, 23, não lembro. Como começar a ganhar dinheiro na internet? Vamos lá. 1 milhão de maneiras. 1 milhão de maneiras. Se você perguntar isso pra uma influenciadora, que ela começou fazendo dancinha no TikTok, pode ser que ela fale. Fazia dancinha no TikTok. Se você perguntar pra um cara que ganhou dinheiro com agro, talvez ele fale com agro. Se você perguntar pra uma professora de inglês, ela vai falar que é vendendo um curso de inglês ou aula 1 a 1. Se você perguntar, cada um vai dar um jeito. Eu vou... Dica de ouro aqui, ó. Provavelmente a gente não vai ver o vídeo inteiro, tá? Porque tem muita coisa importante pra comentar aqui. Às vezes você está se arriscando num mercado que não é o seu mercado. Você está querendo fazer outra coisa, aí você entra para público de idoso, aí você desiste, não dá certo, aí você entra para criança, aí depois você entra para estética, aí depois você vai para consultoria online, aí depois você inventa de vender avaliação física separada, avulso, aí depois você inventa de, sei lá, dar treinamento em academia. Primeira coisa que você tem que ter em mente, começar um negócio do zero é muito mais trabalhoso do que pegar aquilo que você está fazendo e potencializar. Para você viver bem, sem passar necessidade, ali uma classe média alta, tá? Você tranquilamente consegue ter um patrimônio bom, com uma renda boa ali de 20, 30 mil, 40 mil por mês. Só fazendo aquilo que você é bom, bem feito. Vai trabalhar muito? Vai trabalhar muito. Mas pelo menos você levanta caixa para te dar a possibilidade de fazer outras coisas maiores para escalar e trabalhar menos. Porém, nesse primeiro momento, foca naquilo que você tem de melhor e melhora ele. Não é porque fulano tá fazendo, sei lá, tá vendendo roupa de academia, que você acha que vai vender roupa de academia também e vai estourar. A chance é mínima. Talvez ela tá vendendo muito porque ela já tá nesse mercado há muito tempo. Ela já tem uma agenda extensa. Você tá bom na sala de aula? Foca na sala de aula. Tenta aumentar seu ticket. Tenta colocar mais alunos no mesmo horário para aumentar seu valor de hora-aula, aumentar o ticket médio do valor hora-aula. Então melhore, potencialize aquilo que você já tem. Porque se você fica pulando de galho em galho, você, primeiro, não dá tempo de aprender e otimizar aquilo que você está fazendo. E segundo, porque você nunca vai ser uma pessoa boa, você sempre vai ser um pato. Não nada bem, não anda bem e não voa bem.
Procure uma Vou te coisa e dar faça. um jeito, que é sem gastar nada. Você vai gerar conteúdo orgânico. Nunca na história da humanidade, e agora pode-se fazer isso, você pôde fazer dinheiro sem gastar nada. Você precisava comprar estoque, você precisava alugar um lugar, você precisava vender alguma coisa, você precisava criar uma patente de algo, você precisava ser formado na universidade. Só que hoje em dia, com que todo mundo aí já está me assistindo, telefone, você pode criar Tinha Jesus lá no papel de parede dele, vocês viram, né? conteúdo online. E isso é entregue de forma gratuita. Antes, qualquer propaganda era paga. Jornal, televisão, até Google Ads ou qualquer coisa que você precisava pagar. Ainda é pago, ainda é pago. Se o conteúdo for bom, ele vai ser entregue para um monte de gente. Você vai ganhar audiência e vai ganhar seguidores. É interessante para a rede social distribuir conteúdos bons, porque mantém pessoas mais dentro da rede social. Só um comentário aqui. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui, profissionais de educação física, talvez até alguns nutricionistas, ou os dois, querem ganhar dinheiro. Nesse primeiro momento, esquece isso. Foca na audiência. Tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você e até melhor do que você. Por que que o Joãozinho do setor XYZ, que quer hipertrofia, ele vai contratar você se tem outra pessoa que faz a mesma coisa e tem muito mais engajamento, autoridade e entrega mais resultado? E talvez o preço dele é até mais barato que o seu. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção, trazer essa audiência e criar um vínculo com essa audiência. Hoje, boa parte do faturamento vai para tráfego pago. Já cheguei a pagar cartão de crédito aí de múltiplos 5 dígitos só com tráfego pago. Não é bom nem ficar falando esse valor, mas enfim. Qual que é o retorno direto? Orgânico ou tráfego pago? O que traz mais retorno é o orgânico. Ah, Douglas, mas como assim? Você está rasgando dinheiro? Se eu escutei num evento da Eduz, que eu fui ano passado, da Raiz ao Topo, e aí conversando com outro mentor lá, né, e tal, um cara que eu tive o prazer de conhecer nesse evento, experiência maravilhosa, troquei muita informação, e ele falou, cara, mas como você está rodando tráfego e tomando prejuízo? E de fato fica negativo. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, a forma como mensura esse retorno do tráfego, ela não é possível ser feita. Porque a pessoa, ela vem, ela me segue, ela fica no meu perfil, ela me vê mais de uma vez, e aquilo ali vai aquecimento. Então é um tráfego que eu chamo de tráfego de aquecimento. Ele não é um tráfego de conversão direta. Não é aquele tráfego que você coloca e vende, ainda mais para o nosso mercado fitness. Para o nosso mercado fitness, amplamente concorrido, sofisticado, se você roda aquela campanhazinha assim, venha para minha consultoria online, já ajudei tantos pacientes e não sei o que, é a consultoria que mais cresce no Brasil. Clique no link aí abaixo. Tá, agora imagina uma pessoa que não te conhece. Por que que ela te contrataria? Você não gerou valor nenhum na vida dela. Você só se expôs falando a sua autoridade. E ninguém não tá nem aí pro que você é. As pessoas querem saber o que você vai fazer para elas. Agora, as pessoas falam muito de si. E esse é o primeiro erro. Conversando essa semana com um possível mentorado no Instagram, e ele queria saber como que ele entrava para ajudar, e estava sem grana, queria saber como que ele me ajudava em troca do acesso à mentoria. Falei, cara, mas você tem que parar de falar de você. Ele só falava dele, só falava dele, só falava dele. Cara, você tem que ser útil. Seja útil para alguém. Depois que você gera valor, aí você vai ver se ela pega o cartão de crédito e passa para te passar o dinheiro dela. Então, para o nosso mercado, quando for rodar tráfego, tenha em mente que o retorno ele não é imediato. Ele é um retorno a médio e longo prazo e, na grande maioria dos casos, o ROI do tráfego é negativo. Eu já falei de estratégias de low ticket, de produtos baratos. Esses produtos baratos, da mesma forma, você gera um valor, você roda o tráfego, às vezes gasta-se até mais com o tráfego do que o retorno em vendas, porque você está trazendo uma audiência qualificada. Mais tempo dentro da rede social e mantendo pessoas mais tempo dentro da rede social, mais dinheiro a rede social ganha. Então ela vai querer entregar o seu conteúdo. E você não tá pagando, mas as outras pessoas estão pagando por essa entrega com o tempo delas. A rede social, se você não tá ganhando dinheiro ou se você não tá pagando pelo produto, você é o produto. A rede social tem um monte de produtos ali dentro. E nós somos os verdadeiros consumidores, nós que vendemos. A gente não fica o dia inteiro assistindo Reels. A gente quer ganhar audiência, a gente quer ganhar público para que a gente possa vender alguma coisa para as pessoas. Para você poder conseguir ganhar esse público, você vai precisar postar um conteúdo de qualidade. Você pode postar um vídeo meu? Pode. Aí já tem aquela dualidade. Já tem aquela, será que o Rui tá falando isso porque ele quer ganhar com a imagem dele? Óbvio que eu estou falando isso porque eu quero ganhar com a minha imagem. É óbvio, só você ter um mínimo de discernimento. Se você gosta de usar a sua própria imagem, é melhor você usar a sua própria imagem. Só que talvez você não tenha ainda uma expertise para contar para as pessoas, ou você não tenha um lifestyle legal. Então,
é mais fácil começar com a minha imagem. Ou com imagem de outras pessoas que você queira fazer vídeo ou qualquer outra coisa. Você vai criar um público ali, vai ganhar audiência. E você vai vender alguma coisa. Você vai vender como clipar, você vai vender um e-book de motivação, você vai vender o que você quiser ali dentro. Você vai vender o que você quiser. Você vai juntar dinheiro. Você vai juntar um pouquinho de dinheiro assim. Seja na minha competição, seja... Mas vendendo alguma coisa você vai ganhar dinheiro. Ao você ganhar dinheiro, aí o leque abre. Você pode montar um software e começar a prestar serviço de alguma coisa. Você cria um atendimento de WhatsApp. Você cria um site pra medir calorias. Você cria qualquer outra coisa. Você cria qualquer coisa pra fazer as pessoas venderem. Para as pessoas consumirem alguma coisa sua. Só que agora que você tem dinheiro, você não precisa mais usar a minha imagem, a sua imagem, a imagem de ninguém. Você pode pagar pro Facebook e distribuir um criativo que você vai montar. Se o criativo for feito com inteligência artificial, se você vai contratar alguém no Fiverr pra dublar o seu criativo, se você mesmo não vai botar seu rosto, mas vai dublar por cima pra você vender, top. Você pode começar a vender alguma coisa e você pode começar a cadastrar pessoas em lugares e ganhar com revenue share. Ou algo do tipo. Eu dei um overview aí eu falei por alto aí. Cassino, né? A minha visão de como você pode fazer dinheiro. Se você já tem um dinheirinho, você pode pegar e tentar vender alguma coisa. Com ads ou no orgânico. R$1.900 dá pra começar? Claro que dá pra começar. Dá pra começar com R$0. Ó, você tá sem grana? Dica de ouro. Já falei no primeiro vídeo, inclusive se você não assistiu, vai lá assistir. Depois desse aqui, claro. Melhor estratégia pra você fazer grana é levantar caixa rápido. X1. Dá atenção pras pessoas, liga pra elas, chama pra uma conversa. Entende o caso dela, ajuda ela, pra depois disso você fazer a sua oferta. Se a pessoa não estiver preparada pra oferta, você não deve fazer a oferta. É ela que vai pedir. Ela que vai perguntar, aí você faz. Então, tá precisando de caixa? Arregaça as mangas e vai atrás. Começar com R$0, gente. Tô com 50k, óbvio que dá pra começar, gente. Mas o segredo é começar com paciência. É o principal, com disciplina e atento. Por quê? Você vai pegar, digamos que você separe... É um exemplo, tá? Só pra fazer um número redondo. R$3.000, você vai rodar R$100 de ads por dia pra captar lead pro WhatsApp. Só que o dinheiro todo que você tem é 15, 20 mil. Você vai pegar um valor menor por um mês pra você ir testando. Você vai testar. Você vai validar o produto, vai validar o criativo, você vai validar o seu funil. Quando ele estiver validado, você começa a poder ou usar o próprio dinheiro que tá vindo ali, que você tava gastando pra pegar esses leads e convertendo, ou você pode botar o seu outro dinheiro que tá guardado, mas você tem que pegar um valor pra você testar por um mês, no que quer que você venha fazer. Tudo que eu faço dá errado. Chega a dar uma desanimada. Mano, eu sei exatamente como é que é, mano. Eu juro que eu sei exatamente como é que é. Agora eu ficava ele vai muito desanimado quando fazia as coisas e dava errado, e dava errado, e dava errado, e dava errado, e dava errado de novo. Aí eu acho que às vezes a gente precisa de se convencer. Aí cada um tem sua maneira de se convencer ou de pegar força. Eu pegava força pensando que a minha família não podia ficar naquela situação. Minha irmã, sem escola, todo mundo... Acho que é isso, tá bom? A gente já reagiu a 9 minutos aqui, eu falei bastante, né? Mas a ideia é trazer algum ensinamento pra você. Eu vejo que tem muita coisa alinhada, né? Acho que é o princípio da gestão, né? Que trabalha na cabeça de uma pessoa que prospera. A cabeça de todo mundo é meio que parecido, né? Então, a dica que eu dou pra vocês, se esforce. O tempo para as coisas acontecerem para você é diferente do tempo para as coisas acontecerem para mim. E é muito importante você entender isso. Porque às vezes você questiona, às vezes você desiste. Talvez na próxima semana daria certo e daria muito certo, você iria explodir. E você desistiu antes. E assim, não se comparar. Porque o resultado do outro, ele não pode ser comparado ao seu de forma alguma. Mesmo que pareça que o resultado dele tenha sido mais fácil. Até mesmo porque você se comparar ou deixar de comparar não vai mudar nada no final das contas. A única coisa que você tem que ter em mente é que você precisa fazer e depois fazer de novo e depois de novo. E de forma incessante e incansável você repete até uma hora dar certo. Confie em alguém que está te falando que deu certo, igual eu, sou o caso vivo, que posso te dizer que você consegue sim viver de consultoria online, que papo de 10 mil mês é mixaria pra você fazer com a sua consultoria online, só que você precisa fazer, e repetir, e confiar que vai dar certo, porque uma hora esse dia vai chegar, e aí você vai ver que o que você queria há um tempo atrás acabou se tornando até fácil. Você vai procurar outros desafios, outras metas, outros marcos, e é assim, segue a vida, beleza? Vou deixar aqui do lado um vídeo que o YouTube está recomendando para vocês. E vejo vocês na próxima semana. Espero aqui embaixo comentários a respeito desse vídeo e também de uma dica para o próximo vídeo. Queria saber se vocês gostaram desse formato. Se quiserem que eu reaja também a outros vídeos, também pode mandar lá no Instagram. Tamo junto. Valeu!